Que a graça do nosso Deus esteja com toda a igreja e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe com a pregação da sua palavra. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e vamos ler dos versos 5 até o 13. Essa noite, meus irmãos, vamos estar falando sobre a cura do criado de um centurião. Esse texto fala mais especificamente sobre a fé, as questões primordiais do ensino dessa passagem do Evangelho de Mateus dizem respeito à fé do centurião, não a do homem que estava doente, e nem mesmo o milagre em si é o ponto principal dessa passagem, mas a fé que aquele centurião colocou sobre o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13, irmãos. Vamos ler. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, seja feito conforme tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, esta noite, como todas as demais, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo nos guie o entendimento para a Tua Palavra, Pai. Nos fazendo entender, Senhor Deus, a revelação, aquilo que lemos, nos dando um coração pronto e disposto a nos submeter à verdade ensinada, para que a glória do Senhor se manifeste nesta igreja. Nós te louvamos, Santo Deus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito o Senhor que morreu na cruz por nós. E nos alegramos nele, Senhor Deus, pelas obras maravilhosas que são reveladas no Evangelho e que nos fazem crer e confiar no nosso Senhor em qualquer situação, em qualquer episódio de nossa vida. Podemos saber que temos Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos guarda. Seja conosco essa noite, ó Deus. Em nome dele, de Cristo, oramos. Amém. Aqui está, meus irmãos, uma passagem das Escrituras em que apresenta um dos milagres do Senhor Jesus Cristo. O texto trata de um centurião que era um homem romano, não era judeu, não era parte do povo de Israel, não era um dos filhos de Abraão na carne, e o encontro que ele teve com Cristo Jesus, ele foi clamar em favor de um dos seus servos que estava doente, havia adoecido, e como ele descreve aqui,
na passagem, ele estava acamado, sem poder andar, paralisado e sofrendo com a doença que lhe acometia de maneira muito horrível, horrivelmente, como ele diz aqui. E o texto diz que Jesus Cristo, ao ouvir o relato desse centurião em favor do seu servo, o Senhor Jesus se compadece dele e disse: eu vou lá curá-lo. E aqui entra a fé do centurião. Ele diz: Senhor, não precisa o Senhor se deslocar até a minha casa, até o leito do meu servo, porque eu sei que com apenas uma palavra o Senhor pode curá-lo. Porque eu também sou, de alguma forma, uma autoridade. Ele era um centurião e ele tinha soldados à sua disposição, servos à sua disposição. E ele disse a Cristo: eu dou ordens e eles me obedecem. Eu digo, faça isso e eles fazem. Vá ali e eles vão. Ele estava com isso dizendo: o Senhor, eu tenho autoridade sobre estes homens. O Senhor tem autoridade muito maior, e autoridade sobre as doenças. E assim, se o Senhor ordenar, a doença vai embora. E isso, irmãos, levou o nosso Senhor Jesus Cristo a uma grande admiração pela fé que ele estava encontrando numa pessoa que nem mesmo era judeu, era um romano mesmo, um centurião de Roma. E ele diz aqui no final dessa passagem que ele nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E aí então, de maneira profética, Cristo diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, isto é, os judeus, muitos virão de todo lugar e estarão na mesa do grande banquete celestial. Mas muitos israelitas, diz o nosso Senhor, naquele dia serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí então, a passagem é finalizada com Jesus dizendo fazendo exatamente aquilo que o servo havia dito. Ele diz: vá embora, seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Essa passagem é maravilhosa, meus irmãos, por muitas coisas. E eu quero destacar aqui primeiro o centurião e depois o nosso Senhor Jesus Cristo. Este centurião, como eu frisei agora, ele era romano, não era israelita. E como romano, ele era muito provavelmente um adorador de deuses. Participava dos cultos a Mitra e a muitos outros deuses. Participava de liturgias culticas que eram muito diferentes daquilo que nós fazemos aqui. O culto a Mitra, por exemplo, que era muito comum entre os romanos, eles sacrificavam um animal no culto e eles se banhavam com o sangue do animal. O sangue era aspergido literalmente sobre eles. E era um culto muito sangrento, muito fedorento, muito sujo, em outras palavras. Além de muitas outras coisas que aconteciam durante esses cultos pagãos, ao qual infestavam o Império Romano, cultos de toda natureza que vocês possam imaginar. Esse homem não tinha ouvido falar, ou pelo menos não tinha um contato mais direto com a lei de Deus, com os oráculos do Senhor, como os israelitas tinham desde que foram criados como nação. Esse centurião não tinha as escrituras sagradas, ele tinha ouvido Jesus Cristo, provavelmente poderia ter visto o Senhor Jesus Cristo, e ele sabia alguma coisa sobre Cristo, daquilo que se passava naqueles dias, naquele momento, de ouvir falar de alguém testemunhou de Jesus, o que Jesus fez, o poder de Jesus,
ou ele pode ter realmente visto alguma coisa ou ouvido Jesus numa outra ocasião. O fato é que este centurião estava agora com um grande problema, porque um dos seus servos estava doente. E isso já começa a nos mostrar algumas coisas sobre este centurião. Ele era um homem que estava preocupado com um dos seus servos, de maneira que ele tentou ajudar aquele servo como pôde. E esta maneira foi colocar-se diante do Senhor. Não foi um encontro fortuito, por acaso. O centurião foi até Jesus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Veja, o centurião vai buscar ajuda em Cristo. Ao saber que o Senhor está em Cafarnaum, este centurião, então, com o servo doente, padecendo, ele corre ao encontro de Jesus Cristo para pedir ajuda. Mateus registra a maneira como ele chega até o Senhor, implorando. Esta, irmãos, é a maneira que nós devemos nos apresentar diante de Deus, de Cristo e de Deus Todo-Poderoso, implorando. Nós não somos, de maneira nenhuma, merecedores das graças do nosso Deus, da bondade de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus orgulhosamente, achando que Deus nos deve a sua bondade, sua graça, sua misericórdia, que temos direito a ela, que podemos cobrar do Senhor. Eu sei que muitas pessoas buscam a Deus de uma forma completamente equivocada e chegam a dar ordens a Deus, determinam que Deus faça isso ou aquilo. Não é assim que devemos nos achegar ao Senhor. Devemos nos achegar ao nosso Deus, como pecadores que somos, e diante de um Deus que é santo, 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 de maneira a nos humilhar diante dele e a implorar o seu favor, a sua graça, porque ele não nos deve. Se ele nos der aquilo que pedimos, é favor dele, bondade dele, misericórdia dele, graça da parte dele. E aquele centurião sabia disso, porque ele chega até o Senhor Jesus implorando. E ele então passa a relatar a situação do seu servo. Ele se dirige a Cristo como Senhor, provavelmente reconhecendo aqui a autoridade de Cristo Jesus. Não significa que ele reconhecia Jesus como Deus, mas significa que ele reconhecia que Cristo era uma autoridade e era poderoso e era certamente um homem de Deus, a quem Deus ouvia. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Esta era a situação calamitosa. Irmãos, o coração do nosso Senhor Jesus Cristo é muito sensível. E ele não pode ver coisas como essa, ouvir relatos como esse e não se compadecer. Todas as vezes em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi procurado desta forma, ele atendeu aquele que o chamou. Ele se compadece. A Escritura diz que o Senhor se compadece de nós. E nós encontramos ao longo de toda a história da redenção, no Antigo e no Novo Testamento, um Deus que tem misericórdia, um Deus que se compadece daquele que está sofrendo, um Deus que está disposto a ajudar, a abençoar, a curar as enfermidades, a trazer graça, benefícios ao povo que lhe procura. Jesus Cristo não recusa a sua bondade a ninguém. Todos que o buscam o encontram.
Todos que pedem, recebem. E este centurião está descrevendo de uma maneira tocante e que certamente também tocou o coração do Senhor, a misericórdia do Senhor, a situação daquele servo doente, acamado, paralítico. E ele descreve no final, sofrendo horrivelmente. Cristo não cura e nem dispensa a sua graça somente à igreja, aos cristãos. Ele é bom para com todos, irmãos. Ele cura aqueles que creem nele e aqueles que não creem nele. Ele abençoa os cristãos, o seu povo, de um modo especial, mas distribui a sua graça e a sua bondade sobre toda a criação, sobre todas as pessoas. E aqui está o nosso Senhor Jesus sendo mais uma vez chamado, implorando a ajuda de Cristo para a cura dessa enfermidade. Ao ouvir esse relato, irmãos, versículo 7, a resposta de Jesus estava pronta. O Senhor Jesus disse: eu irei curá-lo. Cristo não perguntou: você crê em mim? Ele, o seu servo, crê em mim? Não foram perguntas que Cristo fez. Cristo se compadeceu da dor daquele servo. Cristo se compadeceu do centurião que implorava em favor do seu servo. E o Senhor Jesus disse: eu irei curar. Esta confiança, irmãos, que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos a confiança que nós precisamos ter nele. O Senhor é bom. Cristo é bom. Ele está disposto a ajudar, a abençoar, a nos curar, a nos arrancar do lamaçal do pecado, nos limpar, nos purificar, cuidar de nós. Esta é uma certeza que nós precisamos alimentar constantemente. Deus é bom, Jesus Cristo é bom, Ele é benigno e tem disposição para ajudar. A sua bondade não é retida com Ele. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo dispensa bondade. Quando é chamado, Ele atende as pessoas. O relato dos evangelhos, não apenas Mateus, mas os 4 evangelhos, especialmente os 3 primeiros evangelhos, apresentam Jesus Cristo como dispensando curas e milagres por todas as narrativas, irmãos. E um dos refrões mais abençoadores da Sagrada Palavra é aquele que costumeiramente ouvimos: e onde o Senhor Jesus estava, uma multidão recorria a Ele, e Ele curava a todos. Assim era o nosso Senhor. O versículo 6 e o versículo 7, irmãos, no versículo 6, o centurião apresenta o seu pedido e descreve a situação, e o versículo 7, Cristo diz: eu irei curá-lo. A coisa toda está resolvida aqui. O centurião poderia então dizer: obrigado, Senhor, vamos rapidamente à minha casa. E aqui o relato teria terminado. Cristo, saberíamos, havia curado aquele centurião. Mas aqui começa algo interessante, que é a instrução para nós. O centurião não permite, não quer que Jesus Cristo vá à sua casa. Não porque ele não queira receber o Senhor Jesus. Não porque não seria para o centurião uma grande bênção ter Jesus Cristo no seu lar, mas pelo fato de a fé daquele centurião em Cristo Jesus ser tamanha,
e que ele tenha absoluta certeza de que para curar o seu empregado, Cristo não precisava ir até a sua casa. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa. Ora, ele estava diante de um grande mestre, de um homem que ele sabia que era um servo de Deus e quem Deus ouvia. E o centurião, por outro lado, conhecia a si próprio. Talvez os irmãos não saibam, mas o exército romano, irmãos, era um exército que derramava muito sangue. Os centuriões romanos que cuidavam, eram responsáveis por uma tropa militar de 100 homens, por isso o nome centurião. Eles cuidavam de 100 soldados, uma companhia de soldados. Eles derramavam muito sangue. Para manter a paz romana, a pax romana, era necessário usar a espada. Este centurião muito provavelmente já havia matado muitos homens ao longo da sua carreira militar, como todos os romanos, soldados romanos. Participavam de muitas guerras para manter as fronteiras do império e também guerras para expandir o império. Isso que a Rússia está fazendo na Ucrânia, tentando anexar uma parte da Ucrânia ao seu território, ou seja, aumentar o seu território, tomar uma parte do outro território e dizer: agora a Rússia vai até aqui. Isso o Império Romano fazia o tempo todo. Aumentar suas fronteiras, expandir o seu tamanho, conquistar povos, e para fazer isso era preciso guerra. E estes homens estavam à frente e derramavam muito sangue. O centurião tinha consciência dos seus próprios pecados e de quem era, por outro lado, o Senhor Jesus Cristo e sua santidade. Por isso ele diz: Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Eu sou pecador, eu sou um homem violento, derramo sangue. O Senhor é santo, é um homem de Deus. Não preciso, Senhor, ir na minha casa, eu não sou digno de te receber. Não que não fosse uma alegria ou uma honra, mas ele preferiu olhar para a sua condição miserável de pecador e a santidade de Jesus e dizer: não sou digno de te receber em casa. Esse é o primeiro passo que o centurião dá em relação a Cristo, que chama a atenção do Senhor. O reconhecimento da beleza, da glória e da majestade de Jesus Cristo, coisa que os seus próprios patrícios judeus não reconheciam. Cristo, para os judeus, era Beuzebu, servo do diabo, um homem desprezível. Era um homem que sequer poderia ser ouvido, porque não era um rabi, não era um escriba ou um sacerdote reconhecido por eles. Mas este centurião reconhece toda a glória e beleza e santidade do Senhor, que não era reconhecida pelo seu próprio povo. Depois o centurião diz: mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aqui está o segundo e grande passo de fé em Jesus Cristo que este centurião demonstra. Eu sei que se apenas o Senhor falar uma palavra, o meu servo vai curado agora. Apenas uma palavra. O Senhor precisa apenas ordenar que a doença se vá, e ela se vai. Apenas ordene, apenas uma palavra, e tudo estará novo na vida do meu servo. Ele não precisava
segundo o centurião, fazer uma grande oração a Deus Pai. Ele não precisava fazer ali um ritual como as religiões pagãs faziam, invocando as divindades para que fizessem isso ou aquilo outro. O centurião diz: apenas uma palavra do Senhor será suficiente para curar o meu servo. Uma palavra. Quando o Senhor, irmãos, criou o universo, Ele criou com a palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele ordenava e tudo acontecia conforme a sua palavra, conforme Deus ordenava. E o centurião está dizendo que Cristo tem esse poder. Com uma palavra, o meu servo será curado. Apenas ordene, Senhor, e o meu servo será curado. O meu rapaz será curado. E aí então vem a explicação do centurião. Quando diz: eu tenho autoridade, quando eu digo alguma coisa, aqueles que estão debaixo da minha autoridade me obedecem. Eu tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. E aqui o centurião estava dizendo que Cristo também tem autoridade, mas uma autoridade diferente em todos os aspectos, em magnitude, porque a autoridade de Cristo era absoluta. O centurião reconhece que o Senhor Jesus tem autoridade sobre as doenças, as enfermidades. Este é o reconhecimento de uma autoridade divina, irmãos. Não uma autoridade pequena, mas uma autoridade completa, absoluta, pois uma palavra seria suficiente, segundo o centurião crer, para que o seu servo fosse totalmente curado, recuperado da sua enfermidade. Eu não sei até que ponto a fé de cada um de vocês em Jesus Cristo e no seu poder pode ser comparada à fé desse centurião, irmãos. Mas o fato é que o centurião está certo. Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre as doenças, Ele tem autoridade sobre os espíritos imundos, os demônios. Jesus Cristo expulsou demônios, vários demônios, legiões deles, durante o seu ministério. Os demônios lhe obedeciam. A Bíblia diz que eles tremiam diante da presença de Jesus Cristo. E o Senhor os interrogava com autoridade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo tem autoridade sobre a criação como um todo, sobre as forças naturais. O Senhor Jesus acalmou uma grande tempestade com a palavra, dizendo: acalmai. Quando o barco em que ele estava com os seus discípulos estava quase a ir a pique, a naufragar, os discípulos todos em pranto, e o Senhor Jesus dormindo. E os seus discípulos o acordam e dizem: só o Senhor dorme enquanto nós estamos a perecer. Porque o vento estava ali de maneira praticamente incontrolável, e as águas do mar da Galileia estavam também, por causa do vento, muito perigosas. E o Senhor se levanta do seu sono e apenas diz: acalmai,
cessai, e o vento para. A descrição do Evangelho é que depois das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, houve a maior bonança, paz. Todo o vento acabou. Uma palavra. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte. Quando Lázaro morreu, Cristo chega 4 dias depois de Lázaro morto. Mas ainda assim o Senhor chama a vida com uma palavra: Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz: e aquele que estava morto se levantou e saiu, porque ele ouviu a palavra do Senhor, do seu Senhor, do Senhor da vida, que tem autoridade sobre a morte. Ele disse a Mateus, quando este ainda era um ímpio pecador, cobrador de impostos para o Império Romano, que massacrava o seu povo. Os cobradores de impostos eram as pessoas mais odiadas dos judeus, porque geralmente os romanos chamavam um judeu para fazer a coleta de impostos. Então ele precisava cobrar do próprio povo, e os cobradores de impostos tinham o direito de cobrar acima da taxa do Império Romano como quisessem. Eles apenas precisavam dar ao império a taxa do império, mas se cobrassem muito além, o império não se preocupava com isso. Então os cobradores de impostos eram odiados. Mas quando Jesus Cristo passa pela banca de coletoria de Mateus, ele olha para Mateus e diz uma palavra: segue-me. E a Bíblia diz que Mateus larga tudo que está fazendo e vai seguir Jesus. Ele muda o coração de Mateus com uma palavra. E aqui está o centurião dizendo isso: Senhor, com uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo será curado, o meu rapaz estará sarado. Uma palavra, Senhor. Tu tens autoridade sobre as doenças, as enfermidades. Uma palavra e a enfermidade será lançada fora. E isto causou no nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, uma grande admiração. Verso 10: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Que fé aquele centurião demonstrou! Assim como nós vimos hoje pela manhã, na Epístola de Pedro, capítulo 5, ele falar sobre Silvano. Pedro disse que a igreja dava testemunho de Silvano, e ele também dava testemunho de Silvano como um irmão fiel. Nós temos aqui Cristo, o Senhor, dando testemunho deste centurião, da fé deste homem. E que fé tinha esse homem? Fé que ele não viu em Israel. Veja, as palavras de Jesus são muito importantes. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do povo que recebeu os oráculos de Deus, um povo que teve diante de si a revelação e foi comunicado da vinda do Messias, nem mesmo entre eles, diz o Senhor, eu achei uma fé como esta do centurião. E aí então aonde ele diz: digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, não só de Israel, mas de todos os lados, Oriente e Ocidente, e se juntarão à grande mesa do banquete celestial, salvífico do povo de Deus, se assentarão ao lado
de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino, o povo de Israel, incrédulo, será lançado fora nas trevas e haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, a salvação é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Nossos filhos não serão salvos se não crerem no Senhor Jesus. O destino deles, irmãos, será lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes em toda a eternidade. Não se enganem, crianças, adolescentes, jovens, filhos de crentes. Nenhum de vocês tem garantia de salvação por causa dos seus pais, porque nasceram num lar cristão, porque vêm à igreja, acompanham seus pais. Vocês só serão salvos se crerem de todo o coração no Senhor Jesus Cristo, como este centurião, que acreditou e tinha absoluta certeza de quem era Jesus e o seu poder. Quem crê, diz a Escritura, será salvo. Quem não crê já está condenado. É a palavra de Deus. Se você ama seus filhos, busque ensiná-los, comunicar a eles o Evangelho, pregar o Evangelho para eles, chame ao arrependimento, mostre-lhes o destino de suas almas se rejeitarem a Cristo. Se rejeitarem, ficará por conta deles. Mas o fato, irmãos, é que não há salvação sem fé. Sem fé, diz a carta aos Hebreus, é impossível agradar a Deus. O milagre é o menor dos detalhes aqui nessa passagem, para falar a verdade. O grande poder de Cristo em curar, que é absolutamente incrível e majestoso, diante da fé deste centurião, é ofuscado. O Senhor se admira do centurião e de sua fé. O Senhor exalta o centurião e a sua fé. Coloca este homem, por causa de sua fé, acima de todo Israel. Quem não crê, diz o Senhor, será lançado às trevas, mas quem crê como este homem, sentará-se à mesa da salvação com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E depois de tudo isso, o Senhor apenas diz ao centurião: volte para sua casa, vá embora, será feito conforme tua vontade, conforme a tua fé. E naquela mesma hora, diz a passagem, o servo foi curado. Ou seja, ele foi curado sem nenhuma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O centurião disse: Senhor, com uma palavra. E agora o Senhor está dizendo: sem palavra. Vá. E na mesma hora ele foi curado. Isto porque o poder de Deus é ilimitado, irmãos. Não é limitado pela palavra. Ele cura sem palavra. Ao menos o Senhor ordene na sua mente, ainda que não fale, e a cura vem.
e é estabelecida, e as coisas acontecem como Deus quer. Tudo obedece à ordem de Jesus Cristo, irmãos. Todas as coisas no mundo, no universo, tudo que foi criado está à mercê da palavra de Jesus, da vontade de Jesus Cristo. Aquele centurião provavelmente chegou na sua casa, viu o seu servo curado. Não estamos falando aqui de uma cura, um homem que começou a ser curado. Ele encontrou o seu servo curado, são, sem doença, sem enfermidade, como antes. Imediatamente e na mesma hora, diz o texto, o servo foi curado. Ele deve ter chegado em seu lar, abraçado o seu servo, glorificado a Jesus Cristo e dito: enquanto eu vinha, Jesus ordenou a enfermidade e ela deixou o meu servo. Mas não. Enquanto o Senhor Jesus dizia: vai embora, volte para sua casa, será feito conforme a tua fé. Foi nessa hora, diz o texto, que o servo foi curado. Aqui, meus irmãos, nós precisamos apenas tomar um cuidado com essa passagem, para não cairmos no erro neopentecostal de achar que a fé cura. Quem curou foi Jesus Cristo, não a fé do centurião. A fé não cura nada, a fé não é remédio. Alguns pastores neopentecostais aproveitam-se de pessoas que já estão em sofrimento e fragilizadas, doentes, e dizem: você não foi curada porque não teve fé. Sua fé é pequena. Sua fé é insuficiente para curar você. E assim eles atribuem à fé o poder da cura. Mas a passagem não nos ensina isso. Em nenhum outro lugar da Escritura nós vamos ser ensinados que a fé cura. Quando Jesus Cristo diz: vai-te, seja feito conforme a tua fé. Qual era a fé do centurião? Era que Cristo poderia, com uma palavra, curar o seu servo. E a fé dele foi cumprida, mais do que o que ele pensava, porque Cristo curou o seu servo, sem palavra. Não foi a fé do centurião que curou o servo, foi a fé em Cristo, a fé que ele tinha que Cristo curaria o seu servo. Foi Cristo quem curou o seu servo, e não a sua fé. E sempre é assim. Quando Pedro estava chegando no templo, no livro de Atos dos Apóstolos, e um paralítico se levanta, aliás, clama. Ele vai se levantar logo mais tarde, mas primeiro ele clama. Ele pede esmolas. E Pedro diz: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E ele se levantou e andou. Aquele homem não tinha fé, nem sabia quem era o Nazareno, e ele nem queria ser curado. Ele queria dinheiro, esmolas para sobreviver. Mas Pedro disse: olha, isso que você quer eu não tenho, mas eu tenho outra coisa. Em nome de Jesus,
pelo poder de Jesus, levanta e anda. E aquele homem é curado, porque Cristo cura sem fé. Cristo cura como quer, quem quer, quando quer. Aprendam, meus irmãos preciosos, que a fé é algo muito importante, porque é por meio da nossa fé em Jesus Cristo que nós somos justificados dos nossos pecados. Justificados, pois, mediante a fé, por meio da fé. A fé é muito importante e nós precisamos exercitá-la e suplicar a Deus que vá, pela sua graça, aumentando e aumentando a nossa fé, para que a cada dia venhamos a crer mais nele. A fé pode ser aumentada. O Senhor pode dar uma porção maior de fé. Às vezes nós nos encontramos em situações de desânimo espiritual, não de descrença, mas de desânimo. E nestas horas, irmãos, precisamos recorrer àquele que pode animar o nosso coração com o seu Espírito, Jesus Cristo. E Ele anima o nosso coração nos dando fé, mais fé, uma injeção de fé. Ânimo é fé, encorajamento espiritual é fé, é uma injeção de fé. Confiança em Jesus Cristo é fé, e é assim que o Senhor faz. A nossa fé também é aumentada quando nós passamos a olhar para as Escrituras e conhecer as coisas reveladas sobre Jesus Cristo nas Escrituras. E conhecendo a Jesus, conheceremos o seu poder, a sua capacidade ilimitada de abençoar, de operar o bem, de curar, de fazer qualquer coisa, de salvar pecadores. Quando começamos a examinar a palavra de Deus, irmãos, passamos a entender que Jesus Cristo, nosso Senhor, não está limitado em seu poder de coisa alguma. É por isso que eu digo a vocês sempre: orem, porque se Deus quiser realizar a obra da cura, Ele realizará em qualquer pessoa, em qualquer estágio que um homem esteja. Num hospital, em estado terminal, com uma doença incurável, querendo o Senhor Jesus, tudo acontece. Aquele que levantou homens dos mortos da sepultura não seria capaz de curar a enfermidade de um homem vivo? Creia, porque Ele é capaz de fazer isso, irmãos. Creia no seu poder, no seu poder infinito, no seu poder invencível, ilimitado. Creia na sua bondade. O coração do nosso Senhor é benigno. Creia que o nosso Senhor se compadece quando você vai até Ele, quando você clama por misericórdia, quando você implora a sua ajuda. Creia que o Senhor vai ouvir você. Se agirmos assim, meus irmãos, certamente seremos ouvidos pelo nosso Senhor. E a nossa fé será contemplada como a fé deste centurião. O Senhor fez coisas muito maiores por nós quando nós ainda não tínhamos a menor fé nele. Quando Ele salvou você, operou a regeneração no seu coração, no seu interior, que fé você tinha? Você estava morto nos seus delitos e pecados. Pelo contrário, você não tinha fé. Você odiava o Evangelho,
e a Jesus Cristo. Você era inimigo da cruz, como todos os homens sem Cristo são. O Evangelho não era uma boa nova na sua perspectiva até o dia em que Jesus Cristo decidiu mudar a sua vida. E nesse dia e nesse momento, você não tinha a menor fé nele. A fé foi dada a você como um dom gracioso. Você passou a crer nele porque ele, com graça e misericórdia, te deu este dom maravilhoso. Você se arrependeu dos seus pecados, porque o Senhor Jesus Cristo, com graça e muita misericórdia, concedeu-lhe o arrependimento das obras mortas. Ele te deu coração novo. Quando você não cria, quando você não queria, quando você o odiava. E agora que você o ama, agora que você crê nele, no seu poder, agora que você diz: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Jesus ressuscitou dos mortos, eu creio. Acha você que o nosso bom Senhor não vai ouvir um servo que ama? Não vai dar ouvidos à sua súplica quando você recorrer a Ele como o centurião? Com o coração compungido, contrito como o centurião fez? O Senhor ouvirá. Vá a Ele confiante, vá a Ele humilhando-se na sua presença, implorando ajuda. Ele tem, e Ele é bom, e Ele dá. E a sua fé será contemplada. A Bíblia diz que o Senhor, irmãos, não apenas nos dá o que é bom, mas Ele nos dá muito mais do que o que nós pedimos ou sonhamos. Muito mais. Por isso, creia, exercite sua fé no Senhor. Aquele que é gracioso e cheio de bondade, irmãos, quer ajudar, quer distribuir os seus bens maravilhosos, alimentar suas ovelhas, fortalecê-las e edificá-las numa rocha inabalável. Aquele que foi até a cruz por você, não há de negar as suas necessidades quando você se apresentar a Ele em súplicas verdadeiras. Aquele que derramou sangue naquele madeiro maldito, irmãos, que teve que padecer tudo aquilo que nós sabemos, desde a coroa de espinhos e toda a humilhação que sofreu, até as dores físicas que antecederam a sua crucificação. Carregar a própria cruz para cima de um morro, o Gólgota, ser chicoteado, cuspido, esbofeteado, tudo isso antes de ser pregado no madeiro, e tudo isso por você, porque ama você, entregou-se por você. E depois de sofrer tudo isso, não bastasse tudo, ele é pregado, suas mãos são cravadas no madeiro, seus pés são traspassados, seu sangue escorre, e ele morre na cruz, morre por você. Não ama a você o Senhor Jesus Cristo? Não daria o Senhor Jesus Cristo a você aquilo que você precisa? A Bíblia diz que Ele, sim, nos dá o que nós precisamos quando recorremos e o buscamos de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Por isso, meus irmãos, não cessem e nem deixem de clamar ao Senhor nas suas necessidades. Não importa o que digam para você sobre Cristo, não importa quantas vezes alguém possa lhe desencorajar, nem os médicos, se for questão de saúde. Você sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que você pede. Vá a Ele com o coração
como o coração deste centurião e com a fé deste centurião. Clame e receba do Senhor. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos. Oremos pela palavra e logo em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. Nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra que acabamos de ouvir, pelo testemunho do teu poder maravilhoso, Senhor, ilimitado, pela fé daquele centurião que nos ensina a confiar no Senhor com todo o nosso coração. Amado Deus, perdoa as nossas faltas, Senhor. Somos pecadores. Falta-nos a fé necessária, Senhor. Muitas vezes vacilamos em nosso caminho, Senhor Deus. Não cremos em Ti como deveríamos confiar. Te compadece de nós, Senhor. Olha para nós, meu Deus. Cuide de nós. Sare nossas feridas. Cura nossas doenças. Aumenta-nos a fé, para que venhamos a confiar em Ti, Senhor, mais e mais e mais e mais. Esteja conosco, meu Deus. Apesar de toda a maldade que ainda há no nosso coração, esteja conosco e nos ajude. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.